Oi, gente! Passando aqui para falar que esta segunda vou participar do Papo de Segunda, às 22h15. Espero você lá. Beijinho, beijinho e tchau, tchau. Se assustou? Minha nação GNT, tá assustada com esse look? Pra começo de conversa, eu não devia nem estar sentado aqui nessa cadeira, fazendo negócio de apresentação de Papo de Segunda hoje, porque tem a maior apresentadora do Brasil do meu lado, Xuxa, nossa rainha. Obrigada, João. Obrigada, Chico. E tem Chico. Agora tô curioso pra saber como Chico que você vai nos apresentar. Sorvetão e Conde. E Conde Tuxo. Meus reis do debate, sim. E essa realeza toda aqui é para debater a E influência você o quê, João? Ué, você me batiza, minha rainha. Joanita? Juanita? Mas aí fomos para a Argentina? Vamos pra Rápido. Argentina. Então, Juanita e todos esses papochuchos vão debater a influência da Xuxa em nossas vidas. Porque todo mundo já quis ser Xuxa um dia. Por que nós queremos virar nossos ídolos? Quem você já quis ser? E tem Xuxa, o documentário, a série que revisa toda a carreira dela. É bom voltar no passado? Você gosta de voltar no passado? Ou você gosta de passado ali, quietinho no canto? Passado, deixa o passado lá no canto dele. E também vamos falar das nossas marcas registradas. O que te faz um exemplar, um ser humano único? Qual a sua característica mais lembrada? Xuxa, eu vou te pedir um favor. Convida o nosso pessoal para assistir a gente daqui a pouquinho, que vai ser rapidinho, que a gente volta e que você vai contar tudo, que você vai jogar esse carisma no Brasil. Eita. Então, galera, já são mais ou menos 10h15, então a partir de 10h15 eu estou convidando todos vocês a ficarem ligadinhos aqui, voltar no passado, no presente, quem sabe no futuro, viajando comigo nessa nave maravilhosa, cheia de periquitas e paquitas aqui comigo, não é? Então, convido vocês aí em casa também. Gostou do periquita, né, João? Eu sou a periquita mais feliz. Juanita gosta de periquita. Juanita, Ravalta. E hoje no Papo de Segunda, quem está aqui, meu povo? Ela, a rainha de todos nós. Xuxa está no Papo de Segunda e a gente vem falar sobre ser referência, como ela é para tanta gente, para o Brasil inteiro. A dor e a delícia de ser referência. Chama. E a Xuxa tá com a gente aqui no Papo porque ela tá lançando um documentário que é uma revisão da vida dela. A gente hoje vai discutir o que é bom e o que é dolorido em olhar a vida assim pelo retrovisor. Certo, Mandar? O que fez da Xuxa única, original, autêntica? Vamos descobrir as nossas marcas registradas, aquilo que só nós temos. Vem que esse papo com a Xuxa é já! Boa noite, amiguinhos! Já estamos aqui para nos divertir com ela, a rainha da porra toda, minha gêmea de aniversário, o amor do Brasil, Xuxa Meneghel! Mais palmas, eu quero mais! Eu quero mais. Hoje vocês, meus papoluchos, serão meus papochuchos. E claro também, minha gente, tem o nosso dengue, o nosso praga, quer dizer, ao contrário. Nosso dengue, nosso praga do debate. Eu tô sentindo falta dos meus pompons. Calma que tem aí, vai entrar. Minha gente, bem-vinda, Xuxa. Obrigada, João, obrigada. É muita emoção. Obrigada. Eu tô nervoso, não fico nervoso há 7 anos nesse programa. Não fica. Eu fico muito feliz, muito feliz. Você sabe, a última vez que a gente se viu foi numa confusão. Uma confusão boa. E a gente realmente eu me descobri ali naquele momento que você era... Eu já sabia que você era ariano, não sabia que era do mesmo dia. Gêmeos de aniversário. Gêmeos. 27 de março. A gente fica insuportável. O ariano, quando se encontra, Eu a gente... saber que alguma coisa boa aconteceu nesse dia. Minha gente, vamos abrir essa conversa com um fato inegável. Em algum momento, todo mundo do Brasil queria ou ser a Xuxa, ou casar com a Xuxa, ou ter tudo igual a Xuxa, ou dançar que nem a Xuxa, ou vestir, ou falar, ou dar a gargalhada. Ela é rainha, minha gente. Obrigada, mas como é que será que isso batia na própria Xuxa? Por que além de admirar, a gente quer ser, quer virar os nossos ídolos? Vem forte na hashtag Papo de Segunda no GNT. Xuxa, você
vai ser uma puxação de saco sem parar, tá? Mas você foi a maior. A gente vendo o documentário, você vê aqueles hordas de pessoas. Você foi das pessoas mais influentes do Brasil. É das pessoas mais influentes do Brasil. Mas, assim, como é que representar tanto representa para você? Para o bem e para o mal? Eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça é muito medo. Medo de decepcionar as pessoas, porque eu sou um ser humano. Claro. Erro, né? Pra caramba, vou errar. E aí eu acho que as pessoas colocarem no teu colo uma responsabilidade tão grande como essa, tipo assim, eu quero ser igual a ela, eu quero fazer as coisas igual a ela. Isso dá muito medo, dá muito Sempre medo. teve ou Não, eu depois? sempre tive. Tanto é que quando eu terminava um show e que eu via as pessoas... Eu me lembro dessa cena, que sempre que eu saía, assim, ou da nave, ou de um X, eu fazia assim, ó, e as pessoas iam desmaiando, caindo na frente, sabe? Era um negócio meio... Porque eu queria fazer a coreografia, depende, sabe? Tipo assim, fazer alguma coisa, eu via as pessoas desmaiando. Isso, para mim, mexia muito comigo. Eu saía dali, eu falava, caramba, eu não sou nada disso que as pessoas estão... Onde as pessoas me colocaram, onde as pessoas me colocavam, sabe? Lógico, a gente sabe quem é, quais defeitos a gente tem, a gente sabe quem a gente é. Pois é, e muitos, né? Claro. E eu apesar de sendo ariana, a gente fala que a gente não erra, a gente se equivoca, né? Mas eu sei o quanto eu tenho de defeito e erros e tal, e isso me doía muito, eu ver as pessoas me colocando num lugar, tipo, a santa, que não erra, a perfeita. Caraca, estou longe de ser isso daí. Tanto é que hoje, quando eu falo qualquer coisa que meio que decepciona as pessoas, por exemplo, falar um palavrão ou falar sobre sexo, as pessoas, nossa, eu não imaginava que ela falava sobre isso, eu não imaginava que ela sentia isso, eu não imaginava que ela fazia isso. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Então, ainda tem essa coisa das pessoas, obviamente tem muito menos, mas naquela época, muito mais. E eu vi hoje uma pessoa falando assim, a Xuxa entrava na nave e saía da nave e não ia muito nos lugares, as pessoas não deixavam muito saber dela. Eu falei, gente, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Não é que eu entrava na nave, saía da nave e ninguém sabia da minha vida, eu trabalhava muito. Exato, você está me contando. Não dá para ir para um barzinho, não dá para ir para uma festinha, não dá para as pessoas baterem papo comigo. Então, tornou uma coisa do lado dela, tipo assim, nossa, ela não é... ninguém toca nela, ninguém chega perto dela. Não é isso, que eu trabalhava que ralava demais. Era tipo terça, quarta, quinta gravando... Sexta, sábado, Argentina. Quando não era Argentina, a gente fazia show. Quando não fazia show, botava voz. Quando não botava voz, eu fazia um comercial. Quando não era comercial, eu fazia foto. Então, sexta, sábado e domingo era para fazer as outras coisas que não era gravação. E segunda-feira eu tinha livre para fazer alguma coisa. Às vezes... Que aí você encaixava um comercial. Não, eu cuidava de mim, tipo, fazia unha, ou dormia até tarde, sabe? Ou fazia alguma coisa nesse gênero. E eu vejo, por exemplo, assim, muitas pessoas falando assim, mas isso não é verdade, isso não pode ser. Não, mas é. As pessoas que trabalham comigo até hoje sabem disso, que era a minha agenda, claro. Era normal, era isso, sabe? Que era a minha vida, era assim. Então... Era difícil eu ter um namorado, era difícil eu sair para jantar, era difícil eu ter uma vida diferente que não fosse o trabalho, entendeu? Mas eu queria também dizer para as pessoas que eu não fazia isso. Algumas pessoas falam, nossa, ela é mercenária, eu fazia isso por causa de grana. Eu não sabia quanto que eu ganhava, não sabia onde é que estavam indo as coisas. Eu assinava um papel em branco para as pessoas que trabalhavam comigo, porque eu fiz muita bobeira. Muito jovem, né? Eu vou pedir licença para eu tirar essa peruca, porque eu quero guardar esse programa no meu coração. Eu quero... Eu estou olhando para ela com uma cara super séria pensando, difícil, ela está me vendo. Agora, tem uma coisa que nessa época também não tinha... um advento que veio assim atrapalhar muito, que era assim, Twitter, rede social, e esse lugar que o pessoal destila muito ódio, né? Então, todo mundo te tratava como uma perfeição. Mas qual defeitos você tinha que você falava, se a gente souber que eu sou assim, o assado, essa gente se decepcionaria e te dava esse medo de decepcionar? Eu vejo assim, eu tinha os defeitos que tinha uma menina de 20 anos, entendeu? De 20, eu falava muito errado, pensava as coisas. E a gente estava numa época, os anos 80, que tinha muita coisa incorreta de a gente colocar para hoje, sabe? Mas eu acho que as pessoas fizeram mais coisas erradas comigo do que eu com elas, entendeu? Ainda mais quando hoje eu posso colocar nome para isso. Eu posso dizer que eu sofri muito abuso de poder, muito abuso de confiança, assédio moral. E eu fico muito chateada quando eu vejo as pessoas ainda vendo e ouvindo tudo isso e ainda passam a mão na cabeça de abusadores e falam, mas
Ah, mas ela estava certa. Se eu não fizesse isso, você não chegaria onde você chegou. Ah, rola isso? Ah, rola. Isso é muito chato eu ouvir, sabe? Porque eu acho que as pessoas têm que saber o seguinte, ninguém tem que... Não precisa abusar de ninguém para fazer ninguém. Erro é erro, em qualquer época, entendeu? Eu acho que você não precisa educar uma criança gritando, batendo, em parte nenhuma. Apesar que muita gente acha que educar tem que ser assim, eu não concordo com isso. E eu acho que você não precisa trabalhar com ninguém que grite com você, com berre com você, que te coloque lá embaixo. E então claro. eu acho que... E a gente passou por uma fase, os anos 80, os anos 90... Vocês sabem disso, eu acho que as pessoas que trabalham na televisão sabem que muitos diretores falavam assim, gritando e tal. Tinha romantizado essa questão de ser bruto mesmo. Então, essa palavra bem bacana que você usou. Romantizar um abusador não é bacana, Não é bacana. entendeu? Ninguém tem que fazer isso. Eu acho que as pessoas podem até dizer, puxa, mas ou era uma mulher, ou era um homem, ou era um cara jovem, ou era um cara muito mais velho, que já estava acostumado a isso. Não arrume uma desculpa. Você não pode romantizar uma coisa errada. Então, eu acho que erraram mais comigo do que eu. E eu acho que o meu maior erro foi eu deixar que tudo isso acontecesse, sabe? Não, não é um erro, não. Inclusive, a vítima não tem nenhum tipo de... Eu concordo com você. Sim, mas eu também não quero só me vitimizar, porque ninguém começou assim de uma hora para outra, já chegavam botando o dedo na minha cara. E elas iam aos pouquinhos, e eu ia deixando, Mas essa é a característica do abusador, ele vai devagar, aos pouquinhos. Você está falando que você tinha uma rotina louca, me desculpe dizer assim, muito agitada, trabalhando de domingo a domingo, com um pouquinho de folga segunda, uma história de abuso que você reconhece e tal. No momento em que deitava a cabeça no travesseiro, você tinha vontade de não ser a Xuxa? Vou te contar, João, uma coisa, vou contar uma coisa para vocês, que uma vez eu senti muita vontade quando eu vi que eu não tinha ninguém, porque ninguém chegava perto de mim, né? Eu digo realmente para namorar. Tinha que passar por um crivo muito grande da Marlene, que trabalhava comigo. Ela escolhia homens assim, tinha que ser homem famoso, homem com grana, porque achava que daí não ia pegar minha grana, não ia pegar minha fama, sei lá o quê. Então, nisso, os homens, eu nem sabia disso. Quando eu via, estavam tão embarreirados, e as poucas vezes que eu vi que embarreiravam, eu deixava. Então, eu fui uma idiota nisso. Mas, então, uma vez, eu estava passando na rua, eu me lembro dessa cena, assim, como se fosse hoje. Era uma van, a gente estava vindo de uma coisa, saindo de um show, do negócio, e eu passei, o vidro escuro, eu passei por um lugar, não era van, era um micro-ônibus. Eu passei por um ponto de ônibus e tinha uma menina muito simples, com uma roupa muito simples, e um cara agarrado nela, também simples, mas beijava ela com tanta vontade, agarrava ela com tanta vontade. Eu olhei aquela cena e senti muita inveja. Sei. Eu queria Aquela muito estar... liberdade. Eu queria muito estar no lugar daquela pessoa, que não tinha, acredito eu, nada que eu tinha para oferecer, mas ela recebeu tanto daquela pessoa que estava ali com ela, gostava tanto dela, daquele jeito, entendeu? Aquela liberdade completa, amar por quem ela era. Eu olhei e falei, será que um dia eu vou ter alguém que goste de mim sem olhar para o que eu tenho, ou até mesmo quem eu sou, mas sou não aqui, mas aqui dentro, sabe? Me mexeu bastante comigo. Eu saí dali bem mal. Eu passei depois, fui botar minha cabeça no travesseiro, sempre conversei com Deus, pedi a Deus que eu encontrasse alguém em algum momento que olhasse para mim com aquele olhar que aquele cara olhou com tanto tesão para aquela menina, sabe? Com tanta vontade de ter ela na vida, para o resto da vida dele, sabe? E aí eu posso te dizer que isso passava às vezes pela minha cabeça. Quando que eu ia ter alguém para eu chamar de meu velho, meu marido, meu cara, meu príncipe, meu tarado, meu homem, meu macho, meu sei lá o quê. Mas parece que achou, né? Hoje eu posso dizer que eu achei. E foi bom que não foi no momento certo, porque hoje eu sei valorizar. Talvez se acontecesse naquela época, eu não valorizasse tanto como eu valorizo hoje, sabe? A maturidade te dá isso. Sim. Você olha pequenas coisas que ele faz, eu falo, puxa, que bacana, ele está fazendo isso porque ele sabe que eu gosto disso, sabe? Pequenas coisinhas, ou está fazendo isso porque está querendo se acostumar com a minha ideia, com a minha vida, com a minha cabeça, com as minhas vontades.
eu dou muito valor, mas eu posso te dizer que isso aí mexeu muito comigo. Você acha que naquela época as pessoas com quem se relacionava, na sua vida, enfim, íntima, romântica, estavam idealizando uma Xuxa, estavam namorando a Xuxa e não a... Tá, então vou Maria da contar Graça? uma outra coisa pra vocês. Uma vez eu fui ter relação com um cara e o cara falou pra mim, canta Quem Quer Pão. Ah, não. Quem quer pão? Meu Deus. Que engraçada essa escolha. Meu Deus. Tô falando sério. Meu Deus. Teve uns que já botavam o meu cabelo pra cima já pra fazer chuca. Ou seja, realmente... Eu posso perguntar se você cantou? Não cantei não, João. Não cantei Quem Quer Pão. Realmente uma pessoa... A escolha, não, a escolha da situação música, mas a escolha da música... Lua de cristal. Não, Chico, nem lua de cristal, não vem. Mas olha Mas só. tinha uma- Mas é a situação assim, as pessoas me olhavam como... tipo, sair dali para falar. Eu acho que não chegavam perto de mim nem para me conhecer nem nada. O que eles conheciam, o que eles viam, que é o que eu tinha que oferecer, né? Era quase que diária, a manhã toda era minha, todos os dias. E eles achavam que me conheciam muito, né? E de repente até conheciam, era aquilo que eu tinha para mostrar naquele momento. Conhecia o que você mostrava, não conhecia quem você era Quem eu fundamentalmente. queria que eles conhecessem. Claro. Mas não que fosse um personagem ou que eu era diferente, mas não era a minha essência, não era eu. Lógico. Não era Tinha aquela que ia pro palco e tinha pessoa na sua Não intimidade. que eu não cantasse Quem Quer Pão para ele, até poderia fazer claro. isso, mas eu acho que escolheu o momento errado, entendeu? A hora errada, estava me conhecendo. Não tinha intimidade o suficiente. Eu acho que vale tudo. Em 4 paredes, você pode fazer a tua fantasia, fazer o que você quiser, rola o que você quiser, até cantar Quem Quer Pão, lua de cristal, o que seja, mas eu acho que tem um tempinho até isso acontecer. Total. Minha gente, não foi só em terras brasileiras que a Xuxa foi gigante, não. Ela foi da Globo aos lugares mais distantes do globo. Olha o que ela fez na Islândia. Olha isso. Muito bacana, E né? eu amo que ela olha o pessoal, 30 mil pessoas na Islândia cantando a música dela, ela vai... Não, é que eu fico maravilha. pensando assim, quando eu fui para Israel, eu cheguei lá e eles me receberam cantando em hebraico a Hilarie. Eu acho que foi uma das músicas, eu já vi em chinês também, sabe? Já é bastante bacana. E parece que agora na Itália o Soco Soco Bate Bate está em primeiro lugar lá também, sabe? Agora? É. É muito doido. Agora, me permita dizer assim, você acabou de falar que se sentiu sozinha. Né? É muito interessante uma pessoa que era cantada na Islândia, que era, né, se sentir sozinha quando chega em casa, né? Eu Não só quando é do romance, eu estou dizendo, se sentir sozinha em geral. Trabalhando para criança, eu cuidava dos... Bem dizer, eu era um pouco um babá de luxo, eu cuidava dos filhos. Tinha gente que chegava lá e falava, vou fazer compra, vou deixar meus filhos aqui. E saía, e eu ficava lá. Amigos e as seus? paquitas, não... Pessoas que sempre tinham os gêmeos, que a mãe chegava lá e dizia, Xuxa, olha, vou deixar os gêmeos aí, tá? Eu vou fazer compra, vou no supermercado, vou no shopping. Eu falava, se acontecer alguma coisa, tá aqui o telefone. Ela deixava um telefone que era pra gente ligar se acontecesse alguma coisa. E eu me via muito nisso assim, as pessoas deixavam os filhos, eu amava ficar com os filhos, mas na hora de ir pra casa eu ia sozinha. Claro. Não tinha ninguém para me chamar de mãe, de meu amor, entendeu? Isso para mim... tanto é que se você reparar as minhas fotos, as minhas imagens, eu tinha um olhar muito triste. Por mais que eu ficava muito feliz com as crianças ali, eu me divertia pra caramba. Era um momento tipo, uhul,
rua, que eu adorava ficar agarrada com eles, cheirando eles, abraçando, brincando. Tinha criança que chegava e já fazia assim, João, olha, levantava o cabelo assim, porque já sabia que eu ia querer cheirar. Então, eu cheirava, sabe? Eu sempre gostei do cheiro de criança, eu sempre gostei de brincar, mas eu ia para casa sozinha. Isso é barra. Barra pesada, claro. Pesa. Solidão acompanhada. Depois que a Sasha nasceu, eu realmente tive, sabe, eu conheci o extremo, o outro lado. Depois que eu consegui ter relacionamentos mais bacanas na minha vida, e hoje eu posso dizer que eu tenho um relacionamento que eu não é que eu queira viver com o Ju, eu quero morrer do lado dele, meio notebook, sabe, aquela coisa de segurar a mão, vou morrer junto. E isso para mim só mesmo com o tempo, mas eu passei um maior tempo da minha vida onde as pessoas queriam ser eu, sendo muito triste. Entendi. O que me trazia alegria era quando eu estava com as crianças. Talvez seja por isso que eu trabalhava tanto, entendeu? Acho que até para suprir isso. Para suprir, para você estar mais tempo feliz. Mais tempo acompanhada também, né? De alguma forma ali. Era um negócio meio que... Era uma necessidade minha. Eu sabia que quando eu estava com elas, eu estava brincando, elas me aceitavam do jeito que eu era. Elas não sabiam quanto que eu tinha no banco nem nada, não sabiam de nada. Não estavam se portando. Não estavam nem aí. Elas não queriam me fazer mal. Eu que sofri vários abusos na minha vida até meus 13 anos de idade, eu posso dizer. Depois eu comecei a pensar e tiveram outros, além dos meus 13 anos de idade, mas eu sabia que elas não iam fazer nada de mal para mim, nem eu para elas. Então, acho que tinha uma coisa assim, tipo, eu te protejo, você me protege, tá? Eu gosto de você e você gosta de mim do jeito que eu tô aqui, do jeito que eu sou. Não tinha uma cobrança, então, para mim, foi... É uma relação muito, muito genuína, né? Eu acho que essa palavra, a verdade é muito grande, sabe? Eu acho que a criança me via... Como você realmente era. Era. Eu acho que é por aí. Franciscoide. Tem certeza? Parece até errado falar. Eu também juro, eu tô a meia hora falando, como é que eu entro com a pergunta para qualquer outro ser humano aqui agora? Eu tava torcendo para ir pro Eu Conde. peço desculpa para o público, mas é porque realmente a gente tem que peço perguntar para desculpa, eles, eu preferia também ficar ouvindo só ela. Então, eu vou ainda começar citando o Pequeno Príncipe, olha que graça. Agora começou a melhorar. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Você bota fé nessa frase, o ídolo é responsável por essa projeção, pela pessoa querer imitar ele? Com licença, Xuxa. Não. Ó, a primeira coisa que eu acho mais fundamental dizer, tá? Depois eu vou relativizar isso. Primeira coisa é, nenhum adulto é responsável pelo comportamento de outro adulto em relações de autonomia, né? É diferente se uma pessoa está por alguma razão tutelada, se a pessoa está doente, etc. Não estou falando disso, né? Mas em relações adultas com pessoas com autonomia, nenhum adulto é responsável por outro. Esse começo de programa com a Xuxa foi uma espécie assim de aula magna do que é uma relação muito característica do nosso tempo, né? Que é a coisa da idolatria, né? Porque a partir de um certo momento do século XX, com a invenção da televisão, o que a gente passa a ter é a multiplicação da imagem de um indivíduo. Essa coisa de a imagem de uma pessoa ser multiplicada em escala industrial, isso fez surgir um tipo de relação entre o chamado ídolo e o fã, que é uma coisa que não tem precedente na história da humanidade, né? E daí surgem muitas coisas, assim, tanto como o ídolo se sente. A Xuxa falou muito aqui sobre o que é um tema clássico, assim, na história da literatura, por exemplo, que é a solidão do poder, né? Porque não tem ninguém à sua altura. É difícil chegar a você, ninguém vê você como um par, se torna inacessível, portanto, completamente solitária. Você é vista como uma pessoa que tem tudo. E você, de fato, tem tudo, mas talvez falte a você, naquele momento, aquilo que é mais essencial, que é o mais simples, e que as pessoas que não têm nada, entretanto, têm. Então... É um contrassenso completo. É um contrassenso total. E ao mesmo tempo, olha só que coisa interessante. Ídolo... Etimologia? Etimologia. Eu quis. Vem do grego eidos, que significa imagem. Então, o episódio é realmente patético e, entretanto, muito sintomático disso tudo que a gente está falando, o homem que te pediu para cantar. Quem quer pão? Quem quer pão? Não foi Lua de Cristal. Sim, ele não estava transando com um ser humano singular. Ele estava transando com uma imagem. Com uma ideia. Com uma ideia. Provavelmente um psicanalista me ouvindo aqui vai dizer, todo mundo transa com uma imagem. É verdade, mas
não é qualquer imagem. A imagem da Xuxa é a imagem, é uma imagem tão forte que o cara na hora ali, o cara nem se deu conta. Perdeu os mínimos códigos Perdeu de o café etiqueta. com pão, velho. Perdeu o café com pão e realmente Ele deixou... pediu quem quer pão. Pediu quem quer pão, porque, Perdeu o café porque com pão. o que ele estava vendo era A ideia, a fantasia. a ideia. Né? Agora, dito tudo isso, então, assim, a Xuxa falou, né, negócio de fazer um movimento, parece uma coisa Moisés, né? Se abre-se o mar vermelho, a pessoa cai. Então, assim, eu entendo que, por outro lado, se a gente entende a palavra responsabilidade num sentido mais amplo, de cuidado e atenção, aí sim, considero que qualquer pessoa, qualquer ser humano deve ter responsabilidade para com o outro próximo e para com a coletividade, né? No sentido de cuidado. Uma pessoa do tamanho da Xuxa, um grande ídolo de massas, eu acho que é importante que tenha consciência do que a sua fala, a sua ação produz de efeitos. Mas aí é necessário que eu mesmo tenha cuidado ao falar isso, porque esse cuidado da parte dela ou de qualquer um não pode ser um cuidado tal que te prive de viver, que te prive de falar o que você pensa. Então, acho que você tem que ser responsável no sentido de ter cuidado e ter atenção. Mas, ao mesmo tempo, é muito delicado, porque você não pode deixar de falar as coisas que você pensa, de agir como você quer, porque determinada pessoa pode entender isso de outra maneira e agir de uma maneira a se prejudicar. Você pode ser responsável pelo que você é, não pelo que o outro quer que você seja ou projeta que você seja. Isso jamais. Por isso que a Xuxa, desculpa, Xuxa, última coisa, assim, esse negócio, o João me conhece, né? E uma das coisas que eu mais abomino é quando a pessoa fala para mim, você me decepcionou. Ora, eu nunca combinei nada com você, entendeu? Então, assim, se eu fosse te decepcionar, o problema é seu. É o que eu sempre falo, porque é uma estratégia de controle. A pessoa exalta você por certas qualidades que, na verdade, interessam a ela. E tenta controlar a sua vida para você corresponder àquelas qualidades. Não estou falando que aconteceu com você. Não, mas deve ter acontecido Pode muitas ter vezes. acontecido. Muitas Então, vezes. isso é um Talvez perigo, não né? todo o tempo, mas sim. Hoje eu tenho passado, agora ele está falando sobre Twitter e tudo mais. Tem muita gente que fala assim, teve uma pessoa que foi no meu programa e uma artista, não quero falar o nome, mas uma cantora. Ah, fala pra gente ter polêmica, mentira, tô brincando. Uma cantora negra e ela botou assim, minha rainha, tá com um documentário. E a pessoa falou, você tá chamando ela de rainha? Ela não me representa. Ela não me representa. Eu realmente não vou poder nunca representar todas as pessoas, todas as coisas. Eu represento o que eu vivi, o que eu passei, claro. sabe? Eu posso representar uma criança que foi abusada, eu posso representar... E nem por isso eu sou a favor do racismo, mesmo eu não sendo... mesmo não sendo nenhuma letrinha LGBTQIA+, não sou contra a homofobia, mas não quer dizer que eu possa representar a dor dessas pessoas. Mas o que eu queria você dizer, representa demais. o que eu queria dizer é que as pessoas estão muito falando essa palavra representatividade e tal, ela não me representa tal. E ela me decepcionou, ela me decepciona sabendo, mais uma vez, usando a palavra que ele falou assim, quem dera se eu pudesse abraçar todo mundo e que ninguém sentisse a dor ou que todos fossem representados, mas é impossível, entendeu? Impossível. Obviamente nós, eu vou decepcionar e não vou representar. Você vai se decepcionar com você mesma. E eu nem sei se você se representa. Bom. Uau! Deixa... Não dá não na minha cabeça. Não. Isso. Ô, Xuxa, você falou da representatividade na comunidade LGBTQI APN+. E tem depoimentos de gente dizendo que se sentiu autorizado a existir porque você estava na televisão. Né? Porque também tem essa coisa da pressão e tal, mas também muita gente se sentiu à vontade de ser, de existir, achar um lugar no mundo por conta da sua existência. Você tinha noção disso na época? Na hora que eu estava fazendo, não tinha noção nenhuma, mas eu sabia que eu acabava chegando com uma coisa de eu tentar falar a língua dos sinais, ou seja, eu falei de inclusão sem nunca ter me preparado para isso. Mas as letras das suas músicas falavam muito com a comunidade LGBTQIA+. A música Arco-Íris, o fato de eu me vestir quase como uma drag, não é que eu estimulava, mas eu acho que eu abria a possibilidade, ou uma porta, um armário, ou que seja, uma
uma chance das pessoas falarem, seja quem você é, para você... Claro. Se você quer ser igual a mim, ou se você quer ser feliz, ou se você quer estar no meu mundinho também, eu te permito, eu aceito você do jeito que você é. E eu falava muito isso de aceitação. Eu acho que eu queria tanto que as pessoas me aceitassem do jeito que eu era, que eu sempre aceitei muitas pessoas do jeito que elas eram, seja com alguma deficiência, ou seja com alguma diferença, e diferença bacana. O que eu quero te dizer é que as pessoas, quando falam de diferença, as pessoas, mas todo mundo é igual. Eu não acho que seja todo mundo igual. E eu acho bacana essas diferenças, e eu fazia questão de mostrar isso, sabe? E eu concordo em grau e número gênero no que você falou, eu só fico chocada quando eu vejo as pessoas, mesmo assim, me cobrando muito. Eu estou com 60 anos, gente, eu sou uma velha. Apesar de usar a palavra velha, as pessoas levam para o lado feio, o lado ruim, e eu sei, eu sofro muito etarismo, eu sofro bastante coisas agora, meus sofrimentos são outros, essa cobrança de, ela tem ruga, ela não usa botox, ela não fez isso, olha o pescoço dela, olha o corpo dela, olha tudo isso. Então, eu sei disso tudo, mas o que eu quero dizer é que acho que as pessoas deviam largar um pouquinho, sabe? Afinal de contas, desde os meus 16 anos eu estou com a minha cara aí, desde os meus 20 anos eu estou na televisão, ou seja, são 40 anos de muita cobrança. Eu acho que as pessoas, eu sei que as pessoas dizem, mas ela é pública, então sai da frente da televisão. Quem mandou ser famosa? Quem mandou ficar velha na frente da gente? A gente vai ficar falando sim. Eu só queria que as pessoas tivessem um pouquinho mais de respeito. Só isso, acho que a palavra respeito é bacana. Eu acho que essa palavra respeito, eu acho que é bem definidora. Aproveito para criticar também a expressão pessoa pública, porque ajuda a maltratar a situação. Ninguém é uma pessoa pública. A Xuxa é uma pessoa cuja vida tem uma dimensão pública, assim como eu, você, o Conde. Só que a dela numa escala imensamente maior, o que não deveria justificar as pessoas tentarem sequestrar a dimensão privada que restou da vida dela. Ela não é um patrimônio de todo mundo, ela é um ser humano que deve ser respeitado na sua dimensão irredutível à vida pública. Pessoa pública, não. Muito bom. Xuxa. O Chico falou que eu estava lembrando de uma história de pessoa pública. Você é uma pessoa pública e você, não sei se você sabe, você, rainha do Brasil, ele é o rei do YouTube. Eu sei. E ligado a funk ainda. O rei do Culpa funk. dela, tem muita influência dela. Inclusive, eu queria primeiro te parabenizar e te agradecer, em nome de toda a massa funkeira, que eu sei o trabalho que você fez lá atrás para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, fica aqui Obrigada, a minha gratidão, obrigada. em nome de todos os moleques, todas as meninas faveladas do Brasil que curtem um bom baile funk. Eu sei que você teve uma presença muito forte no nosso movimento, defendendo o nosso movimento. Então, muito obrigado. Imagina. Eu só achava ruim que as pessoas achavam que você, para gostar de funk, você tinha que ser... não podia ser loura, você tinha que ser favelada. E eu falava, gente, pelo amor de Deus, a música é maravilhosa e tal. E eu me encaixava e dizia que eu era funkeira. E ninguém, principalmente naquela época, não queria ouvir ou acreditar que eu pudesse ser funkeira. E eu sou tão funkeira que eu passei isso para a Sasha. E eu tenho uma coisa para falar... Eu nunca fui num baile funk. Isso, pra mim, é uma das coisas mais... Eu tô pra ir. Vamos botar a máscara e a gente vai? Mas eu vou suar toda, eu vou me arrancar da máscara na hora. Posso falar? Eu tô nesse projeto do baile funk, você vai comigo. Cara, eu sou muito apaixonada mesmo, mas por baile raiz. Baile raiz, não. Você vai ficar num cantinho lá escondido de todo mundo. Baile eu raiz. quero lá embaixo, Esse pra projeto, dançar com todo mundo. Mas, só o pessoal que nasceu dia 27 de março. Presta atenção, é pra dançar com todo mundo. Com todo mundo, é isso que eu tô falando. É no meio da muvuca ali, junto exatamente. Com o povo. Fazer passinho vamos com falar todo com o René mundo. Silva, ele vai organizar isso pra gente. Ô, Conde, eu preciso te fazer uma pergunta que é o seguinte. Essa coroa, esse título de rei do YouTube, o rei do funk, pesa de vez em quando falam isso de você? Você sente a pressão? Cara, eu acho que inicialmente você fica feliz com esse título, mas o Chorão do Charlie Brown Jr., ele falava uma frase que me marcou muito. Do rei só querem a cabeça, para tentar assumir aquele trono ali, né? Então, quando eu conheci, eu tinha mais ou menos uns 20 anos também, fiquei pensando muito nisso, até chegar a esse título aí do número 1 do YouTube, o rei do YouTube. E aí eu tava dando uma entrevista uma vez para um jornal, e eu tava me explicando muito para o jornalista ali, né? Porque alguns indicadores meus não tinham tanta performance como tinha num período anterior. Na verdade, eu estava ficando um pouco irritado com o cara, que ele estava querendo me diminuir.
E aí, no final da entrevista, a minha assessora falou assim, toda vez que você ficar investindo o teu tempo explicando o porquê que esse indicador não está fazendo mais sentido, você está perdendo a oportunidade de promover as outras coisas e você está se reduzindo a esse título de rei do YouTube, número 1 do YouTube. E quando essa plataforma acabar, talvez você acabe junto. Então, por favor, aproveite essa oportunidade para promover as outras coisas. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, né? Eu acredito naquela frase do se você faz um monte de coisa, você não é bom em nada. Mas você é bom naquilo que você se dedica, naquilo que você entrega o seu coração. E não dá para ocupar várias cadeiras ao mesmo tempo. Então, acho que eu fico pensando muito como construir os novos ares a partir do momento que você vai ganhando essa notoriedade, exposição e reconhecimento ali naquela atividade. Acho que pode ser uma boa oportunidade para você trocar de cadeira, trocar de sala. Inclusive, o Emicida falou isso para mim. Eu fiz um videoclipe uma vez e ele falou assim, cara, já deu para você fazer videoclipe, né? Tá na hora de você fazer filme. Falei, caramba, primeiro que eu fiquei muito feliz que ele me mandou uma mensagem. Nossa, o Emicida mandou uma mensagem falando para eu mudar de atividade. Eu falei, cara, acho que de repente está na hora. Então eu ouvi e filtrar muito essas críticas, porque no final das contas essas críticas têm algum sentido, às vezes não para você, mas para quem falou aquilo ali tem algum sentido. Então é ter a sensibilidade de, cara, isso aqui na minha vida, eu estou almejando isso para daqui a tanto tempo, vou começar a protelar isso, mas de repente quando eu recebo uma mensagem como a do Emicida, opa, está na hora de eu acelerar esse processo. E acelerar o processo de desmistificar a coroa de rei, a coroa de rainha, eu acho que é um passo muito importante, porque uma hora a tecnologia vai mudar, uma hora, sei lá, falando de algumas outras atividades Você aqui. Você também vai mudar. Sim, sim. Você vai mudar. E se você dá o teu melhor, você vai ter o teu melhor no que você está fazendo. E se adaptar em tudo, né? Eu achava que com 20 anos, quando eu comecei na televisão, eu falei, eu vou parar com 25. Depois eu falei, 30 anos é um bom número. Depois eu falei, puxa, 40, ó, ENTA. Entrei nos ENTA, parei com ENTA. Estou com 60 e estou aprendendo agora com NFT, estou aprendendo agora com multimídias diferentes. A gente vai aprendendo. Eu acho que eu não quero dar a minha coroa para ninguém. Eu, como rainha dos baixinhos, eu não quero. Eu acho que pode vir qualquer outro nome aí, mas rainha dos baixinhos eu quero que seja sempre meu. Me apeguei. Quero ela para mim, esse nome, não quero dar para ninguém. Mas eu acho assim, o que eu vivi lá não é só porque ela era no máximo, agora não é. Não, aquele tempo era outro. As pessoas viviam aquela outra época e eu aproveitei o máximo ali. Eu estou aproveitando o máximo meus 30 anos, aproveitando o máximo meus 40, aproveitando o máximo meus 50 e vou aproveitar o que eu posso dar com meus 60, vou aproveitar o que eu posso dar. Eu acho que quanto mais você dá o teu melhor, ninguém vai tirar a tua coroa. Eu acho que só dá o teu melhor. Perfeito. Nunca vai ninguém tirar sua coroa, porque eu não vou deixar, a gente não vai deixar, pelo amor de Deus. E a gente, que bloco, senhores, que bloco. Juanita não vai deixar. Agora é o seguinte, no próximo bloco a gente tem a série documental que a Xuxa está lançando. E a gente faz uma viagem no tempo junto com ela na hashtag Papo de Segundo no GNT. Que memórias você tem da Xuxa? Quando ela participou da sua vida sem ela mesmo saber? E eu quero falar de outra mulher que tem um trabalho espetacular, Paola Carrossela. Paola Carrossela, ela está com o e-book do programa Alma de Cozinheira, já disponível para download no site de receitas. No site Receitas, perdão. São 30 receitas que foram ao ar, inclusive eu experimentei. São pensadas especialmente pela Paola e para baixar é só você acessar esse QR Code aqui. Acertei. A gente já volta, baixinhos. Fiquem aí, papoluchos. E agora, você tá fazendo o quê? Eu falei pra minha amiguinha aqui. Vai dar banana pros Miquinhos? Esconder o bico? Seu biquinho é lindo, mano. Os passarinhos já começaram a chegar. Biquinho ali, pé de macaco. Minha gente, de volta. Tudo que nós sonhamos, o cara lá de cima já nos deu. Xuxa no Papo de Segunda.
Minha gente, essa mulher corajosa, tão generosa, que nos deixou participar da revisão da vida dela. Tá tudo na série Xuxa, o documentário, e o primeiro episódio já está disponível no Globoplay. É gostosinho ou é dolorido voltar no passado? Viaja no tempo com a gente no hashtag Papo de Segunda no GNT. Xuxa, nessa revisão da tua vida, deve ter sido uma loucura, nessa revisão da sua vida, o que mais te deu orgulho? O que você falou? Ah, isso aí, eu me amo por ter feito isso aí. A minha filha. Minha filha é meu orgulho. Minha filha é meu orgulho. Cara, eu acho ela linda, eu acho ela do jeito que eu sonhei, que eu imaginei, fisicamente, o que ela fala, o que ela faz. É meu orgulho. Eu olho assim e falo... Mulherão da porra. Eu brinco com as pessoas, saiu daqui, ó, barriga boa. Eu que fiz. Fui eu que fiz. Barriga boa, voltou o Rio Grande, né? É, barriga boa daqui, eu realmente... Esse amor que você tem pela Sasha, desde que ela nasceu... Antes? Antes que ela nasceu. Mas para mim, como espectador da vida de um ídolo, eu via, assim, quanto você queria, quanto você amava, quanto você falava. Vou te contar, João. Uma vez o Caetano foi lá no programa e eu tinha... 28 anos, eu acho. Aí eu falei para ele assim, Caetano, eu sonhei... Na realidade, eu não falei isso. Eu falei, você pode cantar Leãozinho para mim? Porque quando eu tiver minha filha, eu vou cantar Leãozinho para ela, que ela vai ser do signo de Leão. Ele falou, você tá grávida? Eu falei, não. Sonhei que eu vou ter uma menina do signo de Leão e eu quero cantar só música. E ela veio, uma menina do signo de Leão, e eu cantava a música dela. Eu sou um pouco diferente, assim, eu tenho umas coisas que o sonho me avisa o que vai acontecer e tal, e eu sempre brinquei com isso daí, mas eu sonhei com ela com essa carinha, o jeitinho que ela é. Ela, sem dúvida, é o meu orgulho. Agora, remexer e mexer nisso tudo me deu um pouco de medo. Por quê? Que medo? Ah, João, tem coisas que você quer falar, que você precisa falar. Quando eu falei pela primeira vez os meus abusos, eu quis falar porque eu achei que eu ia ajudar muitas pessoas, porque eu ia fazer com que as pessoas soubessem que não estavam sozinhas e tal. Mas eu passo mal, eu fico enjoada, me dá vontade de vomitar, eu fico passando, sabe? E eu tive que falar sobre isso. Não é agradável, com certeza, revisitar esse tipo de trauma. E eu tive que falar sobre isso. E o Pedro, ele falou assim, vem cá, a gente vai fazer um documentário que não é só para te enaltecer, a gente vai botar de tudo. Tudo bem chamar o Pelé, tudo bem chamar a Marlene? Eu falei, tudo bem. Depois eu falei, tudo bem, não, né? Pensei ficar comigo. Não quero isso. Mas foi uma coisa necessária. Eu acho que foi legal, foi bacana eu falar sobre todos esses assuntos, coisas que estavam, tipo... É que é diferente você viver e você se ouvir, entendeu? E eu vivi, me ouvi e vi. Claro, né? não ver organizado, editado, deve ser outra viagem. Eles fizeram uma pesquisa e quando eles botaram na minha frente, eu falei, caraca. Você viu a primeira vez já montado? Eu vi aqui no estúdio aqui da Globo, eles me chamaram aqui na coisa, e eu vi, chorei a primeira vez, aí daí eles não estava terminada ainda, depois eu vi de novo a segunda vez, chorei a segunda vez, me emocionei, mexeu. E quando eu começo a ficar mexida, minha voz começa a ficar rouca, começa a ficar não sei o quê, eu começo a mexer muito com as mãos e não sei o quê. Eu fiquei bastante... E comecei a me perguntar o que estava faltando, o que eu poderia ter feito, o que poderia ter aparecido. Achei que algumas coisas foi passado pano, outras coisas não falei direito, outras coisas eu poderia ter falado diferente, eu poderia ter feito diferente. Mas depois, quando terminou tudo, eu falei, tá bom. É como é. Não, tá bom, porque eu acho que também acho que as pessoas estão preparadas também para ver e ouvir tudo o que eu tenho para dizer e tudo que eu vivi. Eu acho que eles já vai mexer muito com a cabeça das pessoas depois que elas virem todos o episódio todo. Quem gosta de mim, quem não gosta de mim, quem nunca gostou de mim, quem nunca quis saber da minha vida. Não sei quem é. Não, tem. Aí, ver o documentário, me ouvir e ouvir as pessoas contando a minha história através do olhar delas, porque tem isso, né? Eu não sei se isso acontece com vocês. Às vezes, por exemplo, eu estou vivendo isso aqui com vocês. Daqui a uns 10 anos eu vou contar sobre esse assunto, o Chico já vai falar, eu me lembro disso, coisas que eu não vi, que é pelo teu olhar, pelo teu olhar, pelo teu olhar. Então, a minha história foi contada pelo olhar de outras pessoas que viveram comigo. Eu queria te perguntar sobre isso. O documentário te fez descobrir ou entender alguma coisa sobre a sua vida que você não tinha percebido ou entendido? Eu acho que o fato de eu ter sido muito ingênua,
sabe? Eu sabia que eu era ingênua, eu sabia que eu fui burra em muitos momentos, eu sabia que eu fui uma pessoa, não é desleixada, mas eu fui tipo, deixa a vida me levar, sabe? Amanhã o que eu acordo, o que eu vou fazer? Ah, tá bom, tudo bem, vai passar, isso vai passar, isso eu vou fazer isso, por mais que eu não queira fazer, eu vou fazer, ou por mais que estejam fazendo isso comigo, tudo bem, eu vou deixar, vou engolir, mas eu tenho que ver isso, eu assumi isso pra mim. A gente, como Ariana, a gente não gosta de saber que a gente errou tanto, sabe? Você bota tanta ênfase assim no seu comportamento, porque como você falou aqui, eu acho que foi antes do programa começar, anos 80, né, Xuxa? Você acha que culturalmente você tinha os instrumentos para perceber isso? Não, João, não, Chico, deixa eu só te falar uma coisa. Não é, eu estou te falando isso porque depois dos anos 80, eu continuei fazendo isso nos anos 90. Saíram pessoas que trabalhavam comigo, eu botei gente na minha vida que eu deixei fazer a mesma coisa, sabe? Eu continuei acreditando, eu tenho muito essa coisa, se eu não faço com os outros, eu acho que os outros não vão fazer comigo. E está errado isso. Acredita no outro. Eu sou muito boba, eu sou muito boba. Eu sou. Fala uma coisa dela. Eu sou, sim, mas eu não sei. A gente não pode se considerar bobo porque a gente acreditou na outra pessoa. A gente não pode se achar causador do mal que a outra pessoa te fez. Claro, você pode sempre ficar atento, mas também acreditar nas pessoas é uma qualidade. Agora, você falou do Pedro, que dirigiu o documentário, que é o Pedro Bial. Pedra branca, para quem não sabe. Pedra Pedro branca? significa pedra e Bial significa branca. Mentira. Pedra branca, é. Então, Pedra Branca falou com a gente aqui, porque você estava aqui, porque em geral ele não fala, mentira, a gente adora o Pedro. E, ó, ele falou um pouquinho sobre o documentário. Bom dia! O nosso show da Xuxa! Foi uma loucura o que fizeram comigo. Sabe quanto tempo a gente está sem se falar? Tenho medo de as pessoas olharem para você e dizer, nossa, que monstro essa mulher. Bem, amigos do Papo de Segunda, amigos mesmo, muito bom estar aqui com vocês e ainda mais para falar dessa loura fenomenal aí, que toda a história do pop brasileiro está contida na história da Xuxa. Por que eu quis contar a história da Xuxa? Quer saber por quê? Porque ninguém ia contar melhor, sem falsa modéstia. Eu achei que a coisa estava, sabe... A vida é assim, bondes passam, né? Cavalos passam selados. Ou você sobe no estribo, ou você assume as rédeas, ou não, deixa passar. E aí eu falei, não, faz sentido na minha vida, na história da minha vida, da minha carreira. Conheci essa mulher, chamar de mulher a Xuxa é pouco, né? Essa coisa, esse astro, essa estrela, há 35 anos e agora aparece essa deixa, eu tenho que abraçar isso. Passei a minha vida quase que inteira alguém falando pra mim, senta assim, não senta assim. E eu fazia. Agora chegou uma hora que eu falo, não, ninguém vai fazer isso comigo. Deve ser muito aflitivo ver alguém contando a história da sua vida. Tenho certeza de que ela está muito mexida, mas eu acho também que ela encontrou um sentido para algumas coisas que estavam em cacos, né? Como diz o poema do Drummond, os cacos da vida, quando colados, formam uma estranha xícara. Mas ela pode ver esses cacos dela hoje, sim, dando algum sentido. Ela mesma confessou que ela viu coisas e entendeu coisas da vida dela que antes não eram tão claras. Primeiro, como toda fortaleza onde ela vivia, uma fortaleza se transforma numa prisão. Segundo, ela podia ter tudo que ela quisesse, mas não podia sair na rua. Tinha todo o ouro do mundo, mas não tinha amor. A Xuxa tem ela representa uma coisa ali, quando ela aparece, que é um Brasil orgulhoso de sua imagem, de sua beleza, de seu poder, confiante, posso tudo. Hoje, ela também representa um Brasil diante de suas contradições, de suas
misérias que parecem insolúveis de tanto tempo que não são solucionadas, mas que tem a coragem de se examinar, de se buscar se corrigir, crescer e crescer bem, que é o que a Xuxa vem fazendo. A Xuxa vem crescendo muito bem, envelhecendo muito bem. Uma série pro seu pai, pra sua mãe e especialmente pra você. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Seu diretor-geral se envolveu fundamentalmente com esse documentário. No depoimento dele, é um depoimento emocionado. Você concorda com a visão dele? O que as pessoas não sabem é que eu já ia fazer esse documentário em outro lugar. E aí o Pedro me entrou em contato comigo e disse, e aí, você assinou? Você vai fazer em outro lugar? Eu falei, vou. Eu já assinei uma carta de intenção. Aí ele falou, eu posso entrar em contato para ver se a gente pode levar para a Globoplay? Eu falei, seria bom, porque a minha história toda está na Globo, né? 28, 29 anos aqui na Globo. Aí ele falou, tá bom, vou falar. Eu falei, mas eu queria você como diretor. Aí ele falou assim, vou pensar. Eu acho que aquilo já é a minha resposta. Ele pensou, viu o trem passando, resolveu entrar, não só entrar no vagão, mas ser o piloto, né? Ser o cara que vai comandar a locomotiva toda. E ele pegou uma equipe incrível para ficar à frente disso tudo. E para mim realmente mexeu bastante. Eu sabia que ele ia fazer isso, sabe? Eu sabia que ele não ia deixar baixo, ele não ia deixar pouco, ele não ia deixar assim, tipo, vou fazer um documentário só, apenas para contar, sei lá, como são os bastidores, como é que você acorda, como você dorme. Não, ele tem um olhar muito sensível, né? Ele tem. E falou de assuntos assim, teve coisas que eu cheguei para ele, depois eu falei, Pedro, por favor, você pode tirar isso, que eu acho que eu falei demais. Isso, e aí, parceiro. Ele foi parceiro comigo também, até nisso daí, entendeu? Então, eu acho assim, para mim, foi muito importante eu fazer o documentário primeiro na Globoplay, que é a minha casa mesmo, esse tempo todo, minha vida toda. Segundo, eu fazer com o Pedro, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. E outra também, eu me senti... Porque você se expõe muito, então você se sentir abraçada... Você precisa ter um ponto de apoio ali para... A responsabilidade e o carinho de te agradar, né? Afinal, um documentário sobre a tua vida. Só para explicar, desculpa, é que as pessoas devem estar assim, meu Deus... O que está acontecendo? Aquele rato, aquele rato que está passando ali? É Doralice. Doralice que veio com nossa rainha, então ela tem totalmente, tem crachá para estar aqui dentro, ela é contratada da Rede Globo, está tudo certo. Francisco, aproveitando essa participação especial, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a importância da gente visitar o lado talvez não bom da nossa história? Toda a importância. Eu estava, inclusive, perguntando a Xuxa agora há pouco, no intervalo, se ela tinha feito análise. Você fala um pouco como analisada, eu acho, assim. As crianças me ajudaram muito nisso. As crianças te ajudaram muito. Bonito. Eu chegava e falava tudo para elas, coitadinhas. Eu chegava a dizer, hoje eu não estou bem. Olha, aconteceu uma coisa lá em casa, briguei com meu pai, estou sem falar com ele. As crianças me abraçavam, me agarravam. Eu usava realmente as crianças. Não me soa tão estranho. O importante é que você fale. Assim, se elas não estavam escutando, você estava escutando. Você estava falando e se ouvindo. Escute. A importância é total, né, João? Porque senão eu tentei fazer análise, Chico. Eu tentei fazer análise. Eu fiz, acho que foi por 2 meses, quando meus pais se separaram. Mas aconteceu de eu falar que eu não estava conseguindo dormir direito, não sei o quê. Acabei fazendo análise, a pessoa me fez eu dormir na análise, fazer uma coisa de tal. E quando eu acordei, ela estava me tocando. Aí eu falei, não tá legal. De novo, eu falei, puxa vida. Aí nunca mais fiz. Achei que eu poderia resolver eu com meus botões mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa muito ligada à natureza, sabe? E sou muito de falar. Se você conversar comigo, 1 hora, eu tenho certeza que 40 minutos vai ser meu. Eu falo demais. Então, eu acho que é isso. Eu acabo me ouvindo muito. Mas tem coisas no documentário que eu nem sabia. Por isso que eu te falei, eu ouvi através de outras pessoas. A história contada, minha história contada por pessoas que viveram comigo é bem diferente, sabe? E eu acredito que nem dá para botar, obviamente, 60 anos num documentário de 5 episódios. Mas o importante é que eu consegui descobrir coisas que nem eu sabia. E eu fiquei surpresa. Pelo que eu estou entendendo, o documentário te ajudou a elaborar certas coisas difíceis do passado, né? É uma constelação familiar, uma espécie de constelação familiar que você fez
Eu não sei denominar a coisa que eu fiz, não, mas eu sei que eu remexi em caixas que eu já achava que não existiam mais, achei que caixas que eu nunca mais queria abrir, caixas que eu... Oi, Doralice, vem cá. Caixas que eu acho que foi muito importante eu abrir, foi muito importante, porque hoje eu posso me ver como uma mulher, uma mãe, uma mulher que precisa disso, sabe? Eu preciso... entender até a visão das pessoas por mim, para mim. Eu não me vejo desse tamanho. Claro. Quando eu terminei de ver, eu falei, caramba, eu sou tudo isso. Né? Eu sobrevivi a isso tudo, eu vivi isso tudo. Então, para você que tem uma idade, você me vê diferente. Para ele que tem uma idade, me vê diferente. Para as pessoas que vão ver esse documentário e que nunca me viram, ou pessoas que me acompanharam, dizem, nossa, tinha até esquecido que ela... Foi tudo isso, entendeu? É porque as pessoas esquecem também. Imagina eu também que vivi isso tudo, eu também esqueci. Mas eu nunca me coloquei nesse lugar. Tanto é que eu saía de um show e dizia, eu não sou o que essas pessoas imaginam que eu seja. Então, eu nunca me coloquei nesse lugar. Talvez, se eu tivesse me colocado nesse lugar, eu também estaria num lugar muito parecido como o do Elvis Presley, como o de Marilyn Monroe, como dessas pessoas que não aguentam isso e acabam tirando sua vida, entendeu? E eu estou longe de fazer isso. Apesar que era uma grande vontade da Marlene de eu morrer cedo, ela verbalizou, inclusive, isso no documentário, que as pessoas vão ver, que ela achava que eu deveria morrer cedo, porque daí o ídolo que ela criou, que ela disse que criou, né, iria estar intacto, as pessoas iriam ver sempre dessa maneira. E eu gostaria de, mais uma vez, falar para as pessoas que não foi ela que me fez, né? É óbvio que não, que se eu tiver que fazer, não existe a possibilidade disso acontecer. Se eu estou nesse lugar é por causa das pessoas que me colocaram nesse lugar, Lógico, não ela. por causa do seu trabalho. É óbvio que tem um trabalho de equipe, é óbvio que tem um trabalho dela, de diretora, não sei o quê, mas não tem que dar todos os louros a uma pessoa só e ela se coloca desse lado. E eu não me coloco desse lado dizendo eu sou fodona. Eu não falo isso, não penso isso, então eu não admito que ninguém pense isso também, entendeu? Então, para mim é muito forte eu ver tudo isso e dizer assim, eu não sou isso, sabe? É incrível eu me colocar nessa coisa, as pessoas dizem, mas e aí? Eu acho que é aí que eu estou com a cabeça, que você perguntou, a fazer análise. Eu acho que, talvez por eu não me colocar nesse lugar, talvez eu nem precise fazer tanta análise, que eu não preciso analisar um problema que não isso não é um problema para mim. Eu ser isso. O problema é as pessoas me colocarem nesse lugar. Então, como eu vou usar tuas palavras, o problema é teu, não é meu. É isso. O João perguntou por que é importante a gente reviver coisas difíceis do passado. Eu ia dizer, se eu tivesse que dizer numa frase, eu ia dizer para a gente não ter medo. Eu acho que você não tem medo. A sua fala é uma fala sem medo. Não, e quando você vê o documentário, e eu perguntei isso para ela, eu falei, parecia que você sabia tudo que você estava fazendo. Porque ele não está falando, quem não viu ainda, que chegou a ser de domingo a domingo, 4 horas de programa, 5 horas de programa, uma pessoa em pé, com fichas, cercada de crianças, alguns ajudantes, e tocando aquilo ali, ó, com uma habilidade que ninguém é capaz de ninguém fazer aquilo, entendeu? Então é muito impressionante a coragem e realmente essa coisa de parecer que ela sabia tudo que ela estava fazendo aos 23 anos de idade, no maior, dando 30 pontos de bope, é incrível. Então, Agora... mais uma vez eu te falo, eu não me vejo nesse lugar todo, ainda bem, entendeu? Porque eu acho que eu não me vejo nesse lugar todo, por mais que as pessoas queiram me colocar, ou por mais que eu veja o documentário e me vejo também em alguns lugares especiais como esse, o que eu posso dizer para você é que quando eu vejo uma situação dessa, eu falo, mas tinha uma luz boa, uma cenografia boa, uma roupa legal, tinha não sei o quê. É a síndrome do impostor que todos nós temos. Mas tem uma série de coisas junto, entendeu? Para me colocar onde é que eu me coloquei. Mas, acima de tudo, eu vejo uma coisa que talvez as pessoas não estejam vendo, elas mesmas. São as pessoas que me colocaram ali. Essas pessoas que querem descobrir como que eu fiquei nesse lugar, como eu estou nesse lugar, foram elas que me colocaram. Essas pessoas que estão vendo o documentário e que agora está em primeiro lugar em tudo que é lugar, e está todo mundo dizendo, nossa, o documentário está batendo recorde. São elas. Não é o documentário que está batendo recorde, são as pessoas que me colocaram nesse lugar, são as pessoas que estão vendo o documentário e, mais uma vez, está fazendo o documentário virar em primeiro lugar. E um talento e um carisma inesgotável que você tem.
Conde, preciso saber, você está muito quietinho, preciso saber de você. Qual culpa, qual remorso você não quer levar para a sua maturidade, para o seu futuro? Quantos anos você tem, Conde? Tenho 34. Pensei em parar com 34. Já peguei essa dica aí. Ele já vai se curti aposentar ano o melhor que dos vem. 30, melhor 35, melhor 40 e os melhores antas, né? Cara, só tenho medo de uma coisa na vida, assim, apesar de você O quê? não ter perguntado isso exatamente, mas acho que vai na direção da resposta. Só tenho medo de não dar tempo. Acho que dá tempo da gente resolver um monte de coisa. Talvez a gente tenha que calcular melhor esse tempo. Mais uma vez, aí a nossa ansiedade, a gente programa fazer alguma coisa. E esse tempo pode ser, de repente, alcançar algum plano, algum objetivo, ou então reatar alguns laços que a gente deixou meio que a temperatura esfriar no meio do caminho, esses laços acabaram rompendo, né? E aí, mais uma vez, me volta no lance da perda da minha mãe. Quando eu perdi a minha mãe, eu não falava com ela, não sei se já falei isso aqui no programa. A gente estava brigado e tal, e aí eu não estava concordando com algumas atitudes ali que ela tinha tomado. E eu pensei, bom, vou dar um gelo e daqui a pouco eu volto a falar com ela. Isso é uma coisa que eu me arrependo, cara. Isso é uma coisa que eu me arrependo de não ter atendido as ligações quando ela tentou entrar em contato comigo, quando Ligações que estão tocando até Pois hoje. é. Quando ela pediu para falar comigo, deixando um bilhetinho ali dentro da minha carteira. Então, isso reforça mais uma vez a questão do tempo, que é a única coisa que eu tenho medo hoje, de não dar tempo. A gente programa muito as coisas, mas com o que está aqui na nossa cabeça, né? De acordo com a nossa ansiedade, de acordo com o nosso know-how ali, de que vai acontecer mais ou menos no tempo que a gente gostaria, no tempo que a gente acredita, mas a vida não é assim, né? Eu acredito que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Claro. E como eu sou um cara cristão, acredito que tem que ser no tempo de Deus. Claro. Posso dizer, eu deixei de falar, a minha irmã, que mora lá na Espanha, ela ia vir agora, em fevereiro, para o Brasil, para passar o aniversário comigo de 60 anos. Só que ela era bolsominion, roxa, com bolinhas amarelas. E me mandava um monte de coisa. Eu, para, Mara, vou te bloquear, para, não estou aguentando isso, não sei o que. E ela, bloqueei ela. Passei o Natal sem falar com ela, o Ano Novo sem falar com ela. Falei, esperar ela chegar no Brasil, vou conversar com ela, né, em março, meu aniversário. E ela morreu em janeiro. Ela morreu sem eu falar com ela. Então, eu sei direitinho o que você está falando, sabe? É uma dor que você vai ter que levar, cara, para você, isso daí. Não sei nem se a palavra seria arrependimento só, sabe? Tem uma mistura de várias coisas ali. Eu me culpo muito por botar pessoas na frente, ou dei um valor que eu não deveria, sabe? Então, eu acho que eu não sei o que aconteceu para você deixar de falar com a tua mãe, mas você valorizou mais aquilo e tirou o valor da tua mãe. E eu também fiz isso com a minha irmã. Então, eu te entendo muito. O que a gente tem que fazer nessa vida é sempre ver o valor que as coisas têm, as pessoas têm, as oportunidades que aparecem na vida da gente. Porque daí, se a gente desse valor realmente, a gente erra menos. Eu, mesmo com a idade que eu tenho, sabendo disso, eu não valorizei o que é ter uma irmã do lado, torcendo por você. Dei mais valor a essa desgraça toda que separou o Brasil aqui, sabe? E me ferrei. Olha que coisa ruim. Mas teve uma relação, a parte disso, boa com ela. Antes dessa... Não, antes, sempre foi meio conturbada, porque ela sempre foi uma pessoa bem diferente de mim. Doutora Mara, doutorada em pedagogia infantil, então ela batia muito de frente comigo, porque... Mais uma relação ali... Porque eu trabalhando com criança, mas ela era ela que estudava as crianças, ela era doutora. E era eu, quando alguém queria ouvir, falava, e aí, o que você tem a dizer sobre criança? Ela te acompanhava no início, assim? Ela morava em Barcelona, morou por quase 40 anos lá em Barcelona, 30 e poucos anos, é quase mais o tempo que eu tinha de televisão. Mas eu também trabalhei em Madrid, trabalhei em Barcelona, fazendo Xuxa Park. Eu ia para lá, ia conversar com ela e na hora de falar de criança, as pessoas falavam, pela tua experiência com criança, e ela, com doutora, Doutorado. daí devia ser um pouquinho desagradável. Minha gente, esse debate
a gente tá uma loucura. Assim, o primeiro bloco, o segundo bloco, a gente amou. Deixa eu fazer uma pergunta pro canal. O Saia Justa foi tão bom? Tem algum mérito nosso ou é só a Xuxa? Não, o mérito é todo dela. A gente só ficou ouvindo ela falar, é maravilhoso. Eu tô quase vaidoso, achando que eu tenho alguma coisa a Eu tô me sentindo um monstro de interromper, mas vou ter que interromper pra gente ir pro próximo bloco. Tá bom, a gente deixa. A gente deixa. Obrigado, minha gente. Na volta, tem nossas marcas registradas. Conta na hashtag Papo de Segundo no GNT por quais características você é uma pessoa particular, você é lembrado. Que marcas registradas da Xuxa ficaram para sempre na sua vida. E com a Rainha dos Baixinhos aqui, eu lembro que já começou o Criança Esperança 2023. Eu vou participar. Você vai participar do Criança Esperança? Eu, Angélica e Eliana. Ah, é? Claro, eu vi, imagina. É uma parceria entre a Globo e a Unesco, que a Xuxa, Eliana e a Angélica vão participar, que está na 38ª edição. É um projeto lindo. Esse ano, 101 instituições serão apoiadas pela campanha e, claro, que tudo isso só é possível com a doação de você que está em casa. Então, ligue para doar. 0500 20 23 007 para doar R$7. 0500 20 23 020 para doar R$20. 0500 20 23 040 para doar R$40. Também você pode usar usando a chave Pix esperanca@unesco.org. Criança Esperança, a sua esperança transforma e a gente volta já com a nossa esperança. Eita! De volta com a rainha dos debatinhos. Essa graça que se chama Maria da Graça. E com ela, que é memorável de tantos jeitos, a gente vai falar de marcas que nos fazem único. Um jeito de rir, de andar, de falar, de se vestir, um gosto, mania. Conta tudo na hashtag Papo de Segundo no GNT. Que características fazem você ser lembrado? Dona Xuxa, bota branca, ombreira, X, beijinho, beijinho, tchau, tchau. De todas essas marcas, de todas essas características. Chuquinha, que virou Xuxinha por causa virou de certas nossa... pessoas. Lembrando de todas essas suas marcas, qual delas você curte e qual delas você já cansou? Pelo amor de Deus, não me manda mais, pede para falar isso que eu odeio. Primeiro, qual que você gosta muito, se reconhece? Acho que todas elas têm a minha assinatura. Uma coisa que não é que me chateia, mas é que é difícil até hoje eu me livrar, é do... Hoje vai ser uma festa, bolo e guaraná. Xuxa, você pode cantar para mim que minha mãe está fazendo aniversário, meu pai, minha irmã, minha sobrinha, meu amigo, meu vizinho. Todo dia eu canto no mínimo 1 ou 2 vezes para alguém. E você canta? Todo dia ainda. É difícil. Sabe o que é? Você é dessas pessoas que todo mundo... Quando eu estava contando aqui no intervalo uma passagem dele com você, que marcou muito ele. A gente vive num país bem grandinho. Todas as pessoas desse país têm um momento com você. E todas as vezes que eles encontram você, eles pensam, é a última vez que eu vou encontrar ela, porque eu nunca mais vou encontrar ela, então eu vou contar. Ou então ela tem que cantar. Deve ser o rei do aluguel. E Francisco pediu para você gravar um vídeo para dona Ana Mas eu Lúcia. não cantei parabéns para ela. Eu vou pedir de A novo. dona Ana Lúcia, que está assistindo, aliás, Então, um beijo. Xuxa, Não é manda um Lúcia, é beijo. Ana Lícia. Eu sei, mas ela errou. Ah, tá bom, tá bom. Ah, É agora Ana você... Lúcia. Mentira, você é Ana Lúcia. Não. Você consertou o trauma. Vamos... Xuxa, manda um beijo para Ana Lícia, por favor. Ana Lícia, um beijo bem gostoso para você, Ana Lícia. Eu não sei o dia do teu aniversário, mas hoje vai ser uma festa. Pô, agora fiquei com inveja, Bolo e senão eu não vou guaraná, conseguir entrar em muito casa. Por favor, manda um beijo pra Alana, por favor. Alana, um beijo, Alana. Um beijo bem gostoso para você também. E para você, hoje vai ser uma festa. Aí, agora ele volta Manda pra um beijo casa. pra mim, tô brincando. Deixa eu te não falar tem uma ninguém coisa. pra mandar um beijo. Francisco, deixa eu perguntar pra você, que características fazem Francisco Boas? Eu Fácil. posso até responder Eu essa sei que pergunta. você pode
pode, mas eu vou belo responder. abdômen. Posso responder por você sobre mim? Não. Posso, dá licença? Eu quero saber que características fazem Francisco Bosco o Francisco Característica física, o nariz, evidentemente, essa mistura Engraçado, de não tinha árabe. Né, as pessoas não reparam, eu tenho que chamar a atenção. Uma coisa meio árabe, meio quebrado no futebol na adolescência. Características de gosto e comportamento, o amor pelo conhecimento e pelos filhos. Então, basicamente, narigudo, cabeçudo e paizão. Gostei. Isso aí devia ser a sua bio do Instagram. Eu vou botar. Aqui jaz o narigudo, paizão, Ih, não, já tá cabeçudo, matando paizão. Francisco. Não, já acho que 2 vezes. Puro swing. Jazz. Dona Xuxa, me diz uma coisa. Que a gente sabe das características públicas, mas a gente quer saber das privadas. Que características só nosso amigo Juno sabe? Claro que eu estou perguntando de uma maneira educada, elegante, eu estou falando de características da Xuxa mãe, da Xuxa companheira em casa. Eu tenho algumas manias. Eu gosto de dormir no escuro, no ar-condicionado bem forte, tomo 3 a 4 banhos por dia. Bem forte a gente... Porque aqui o Francisco, ele te ama, mas te odeia um pouquinho por conta do frio que você está fazendo ele vazar. Eu já cheguei falando, isso aqui tá um frigorífico, João. Hoje... Xuxa. Foi a Xuxa que pediu. Porque tem essa lenda urbana. Outro dia, aliás, Não essa é história lenda, não, é maravilhosa. verdade. Outro dia eu estou fazendo uma obra na minha casa, aliás, obrigado a todos os envolvidos. E aí eu liguei para um sujeito do ar-condicionado e eu falei assim, eu gosto de baixas temperaturas. Eu falei, olha, negócio seguinte, eu preciso de um quarto com frio. Ele falou, irmão, deixa eu te falar uma parada, eu fiz o quarto da Xuxa. É muito bom, né, que o cara botou nesse patamar. Deixa eu te explicar, eu fiz o frigorífico e o quarto da Xuxa. Qual casa? A última casa ou a outra? Eu não sei qual, não entrei na... Porque a outra eu tive que assinar um termo de que se eu pego uma pneumonia, a culpa Ele é minha. disse isso, porque passa dos Menos negócios. 16, né? Não, 9 graus. Nossa. 9 graus e chega a 13 na minha cama. É meio que tá aqui, mais ou menos. 9? 9 realmente. 9 chega a 13 na cama. Sai 9, né, do ar-condicionado, mas chega a 13 na cama. E deixa eu entender, e assim, Juno fala com você ainda? Fala e aguenta, tadinho. Ele fala e aguenta. São aquelas pequenas coisas que eu te falei que ele vai mudando pra ficar do meu lado. Segunda pele, fleece, jaqueta de Juno plumas. dorme de ceroulas. Exatamente. Não, que e loucura. uma outra, falando em plumas, a gente é vegano e a gente resolveu ser vegano junto. Mas quando eu conheci, uma das coisas que eu perguntei, que as pessoas pouco sabem também sobre isso, todo mundo sabe que eu sou contra a droga, mas eu não ficaria com alguém que fumasse, bebesse, porque eu acho que fica ruim, sabe? O meu gosto, não estou dizendo Claro. que as pessoas têm que fazer o que elas quiserem com a vida delas. Pra você. Mas para mim, a primeira coisa que eu perguntei para ele, você fuma, você bebe? Aí ele falou que não, ele falou, parei até de comer carne e tal, um tempo, tarará, e a gente virou vegano junto. Então, tem umas coisas que eu acho que as pessoas agora podem dizer que já é meio meu. Eu sou apaixonada por bicho e eu falava assim, puxa, eu gosto de bicho, mas eu como alguns. Aí eu parei. Eu comia peixe ainda, porque eu fui macrobiótica. Desde os meus 13 anos eu não como carne, mas eu já fui macrobiótica, vegetariana, até virar vegana. Então, é uma das coisas também que as pessoas têm que saber, que eu sou bastante chata com isso. Não sou aquelas que ficam falando para ver, tá comendo. Mas se a pessoa me perguntar, eu falo. Por que você não come? Eu falo, porque eu não gosto de comer defunto. Aí a pessoa já fica meio, olha o que ela tá falando. Porque eu não como nada com carisma. Eu falava, eu já fui vegetariana. Aí eu falava, falo, não, tudo que tem mãe eu não como. Tudo que tem mãe. Caramba. Exato. Forte Aí isso. você já bota uma culpa na pessoa. Condzilla, o que a sua esposa diria se eu perguntasse assim, como é que é o Conde? Mas fala aí sobre o Conde, características dele. Ele parece ser Nossa, tímido, primeira né? coisa, 5h30 da manhã eu acordo Deus me livre. e eu fico chamando ela a cada meia hora. Você não vai acordar, você não vai treinar, você não vai acordar, você não vai treinar. Nossa, tá aí. Sério? Uma foto do inferno, pra mim. Um parceiro que acorda às 5 da manhã e fica, você não vai acordar, você não vai acordar, você não vai acordar. Ele já Mas vai ela que ficar me muito tempo com a provocou mulher. isso. Se uma mulher faz isso, ele já manda a mulher embora no mesmo dia. Hoje tem até a minha fama, tá legal. Ele já não é de ficar muito tempo. Fala. Mas ela que me provocou isso, ela que fica me incentivando. Mas agora eu fico pegando no pé dela também. Entendi. O Mas que mais? sobre o nariz, cara, meus amigos de infância me chamam de nariz. Por quê, Conde? Por que será? Por quê? Que isso? Uai, eu Puxei também a minha tenho. mãe aqui, o meu nariz de E batatinha. o que seus amigos de infância falariam de você se eu perguntasse? Como é que é o Conde? Não o Condezilla. Ranzinza. Sério? Você é Sério. ranzinza? Eu sou meio Caxias demais, eu acho, pra onde eu trabalho, acho que eu sou muito quadradinho, sabe? Eu falo que eu sou o João Dória do funk.
Gente. É com esse apelido que eu vou me despedir. Mas antes, eu Sério? preciso... Você vai se despedir? Eu vou me despedir propriamente, mas eu queria antes só fazer uma Você não homenagem. vai falar de você, não? O quê? Qual é a sua marca? A gente está querendo saber. Minha É marca? verdade, Joãozinho. Eu sou uma pessoa muito discreta, Xuxa. Eu sou uma pessoa quase imperceptível. Juanito, seja verdadeiro, Juanito. Seja verdadeiro. Não, eu sou espalhafatoso, eu falo alto, eu sou muito amigo dos amigos, muito apegado aos meus amigos, adoro bicho, eu adoro trabalhar, eu adoro ficar domingo sem fazer nada. Eu tenho algumas boas características. E talvez um defeito, Você perguntou amar coisa demais. Não, perguntou do Juno, a coisa que só o Juno sabe, tu não vai contar também? Você só contará. Uma coisa que só o Juno sabe sobre mim. Eu vou contar, hein, Juno? Você... Não, Juanita, que a Juna sabe. Que a Juna Marruá... Fala. Eu acho que, se é para ir um pouco mais baixo, eu acho que eu sou uma pessoa um pouquinho cheia de manias, toda dengosa. Sou cheia de mania, eu acho que a idade me deu uma coisa de cheia de manias, que é mais que só a Juna. Eu acho que a Juna sabe, não, que a diretora, ela fez uma coisa muito antiética, ela falou assim, é apaixonado por pé. Não é verdade? É porque eu mando uns pés esquisitos para ela de vez em quando no Instagram. Eu sou muito fiel. Eu torço muito pela pessoa, eu sou individualista, isso é chato, eu não consigo muito dividir minha vida. Só ouvir verdade. Não ouvir todas Até as você verdades. chama a Juna de verdade, eu também era assim. Me apresenta uma. Aí depois que você vai dizer que a vida sem a Juna vai ser difícil. Eu quero uma Juna pra eu falava que eu não queria, que eu não ia ficar. Quando viu. Agora, eu tenho uma notícia triste, porque hoje a gente perdeu o João Donato. Um ícone da música popular brasileira, dos maiores pianistas, dos maiores compositores da história do Brasil. E Chico foi parceiro dele numa canção. E eu queria saber do Chico, o que a gente perde quando a gente perde um João Donato, Chico? João era um dos grandes da canção popular brasileira. Era um gênio. Era um gênio, realmente um gênio. Acho que o que ele tinha mais de singular, assim, na música dele era uma mistura de... Ele é um cara que veio da bossa nova, né? Mas ele cruzou a bossa nova com uma espécie de alma caribenha. A certo momento da vida dele, ele descobriu os ritmos latinos. Então, essa mistura da bossa nova com um tempero caribenho, tudo isso feito num piano um pouco jobiniano, assim, de poucas notas e muita inteligência. Muito swing. Então, autor de alguns dos grandes clássicos da canção brasileira, como a Rã, uma pérola minimalista, né? Uma construção extraordinária. Canta um pedacinho pra gente, como é que era? Coro de cor. Que recebeu a letra do Caetano, né? Na verdade, a música era sem letra na origem, depois o Caetano colocou letra, uma melodia toda circular, mas também Amoriô, tantas canções lindas assim, e eu tive de fato a honra de ser parceiro dele numa canção que muito me orgulha, chama Eu Não Sei Seu Nome Inteiro, que meu pai gravou, mas além disso tudo era uma figura humana extraordinária, era uma figura humana de muita liberdade, muita irreverência, muito senso de humor. Então foi uma perda grande para a cultura brasileira, mas uma perda grande também para o espírito brasileiro, que ele também representava muito bem. Salve João Donato. Salve João Donato. Xuxa, eu não sei se eu vivo mais sem você. Eu quero você nesse programa todos os dias. Eu sei que você não pode, você não tem nem essa agenda. Mas foi, assim, dos melhores programas que a gente já fez. Muito obrigado. Obrigada. Posso só pedir para você se despedir de um jeito, assim, característico da Rainha dos Baixinhos para aquela câmera? Nosso papo. Galera, vamos encerrar o nosso papo de segunda. Eu vou botar a peruca. E eu quero agradecer a presença de todo mundo, dizer muito obrigada pelo carinho e respeito de vocês, pela minha história e principalmente por estar com a gente até agora. E eu gostaria de dizer que eu quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para você. Não. Beijinho, tchau, tchau, gente. Um beijo bem carinhoso para todos vocês. Obrigada, Chico. Obrigado a você. Obrigada, Conde. Um beijo bem gostoso para você. Juanito! Até semana que vem. Muito obrigado, Brasil. Beijos, papochuchos.